Já. Meninos, bom dia para vocês. Vamos começar aí mais uma aulinha. E eu passei uma listinha para vocês sobre curto-circuito. Essa listinha aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Conseguiram dar uma olhadinha? Ó, essa daqui, ó, de curto-circuito. Foi tranquila? Foram 6 questões apenas, né? Alguém falou aqui comigo, deixa eu ver. Alguém pediu para fazer as 6, né? Vou fazer. Vamos lá, então. A 6 diz assim para a gente. No circuito abaixo, R1 é igual a R2, que é 2 vezes igual a R3, que vale 20 ohms. Ou seja, com essa equação aqui, o que ele está falando para a gente? Gente, está falando que o R1 vale 20 ohms, o R2 vale 20 ohms, e 2 vezes R3, 2R3 é igual a 20. Ou seja, o R3 vai ser dividido por 2 aí, né? R3 igual a 10 ohms. Então, tá bom. I1 mais I2 mais I3 vale 21 amperes, né? E ele quer saber a diferença de potencial entre A e B. Então, vamos pensar uma coisa aqui comigo, ó. Você concorda comigo que nós temos aqui, ó, se eu desenhar aqui, esse ponto para cá não teve queda de tensão, então esse ponto continua valendo o potencial A, concorda? Não teve resistor, então o potencial é o mesmo dali, A. Da mesma forma, aqui também eu vou ter A. E se aqui é B, né, nesse pedaço aqui, ó, daqui para cá não teve diferente potencial, então, na verdade, esse circuito é mais ou menos um negócio assim, gente, ó. É como se tivesse aqui, e aí a gente tem uma bifurcaçãozinha, né? Ó, vou dizer assim, ó. Você tem 3 resistores associados em quê? Em paralelo. Ah, professor, que lindo. Pois é, chama física. Aí, ó. E aí? Aqui, ó, a gente tem o primeiro resistor. Vou chamar de R1. Esse R1 a gente sabe que vale 20. R2 a gente sabe que vale quanto? A gente sabe que vale 20 também. E R3, professor? Uai, R3 a gente sabe que vale 10. Então, vamos colocar os valores? Ó, esse aqui a gente sabe que vale 20 ohms. Esse do meio, 20 ohms também. E o terceiro, 10 ohms. E agora, se eu quero saber a diferença de potencial entre esses pontos aqui, ó, A e B, o que eu tenho que fazer? É só achar a resistência equivalente. 20 com 20 vai dar um de 10, né? Então, esses dois resistores aqui, ó, posso substituir por um só de quanto? De 10. Ah, então beleza, professor. Então, se eu posso substituir esses dois por um só de 10, vou até apagar eles aqui. Estão me acompanhando até aqui? Dúvida? Ó. Não é nada para pagar, não. Esse 10 com esse 10 vai ficar uma resistência equivalente, então, de quanto? De 5, né? Então, a resistência equivalente aí do trecho AB, ou seja, RAB, vai ser 5 ohms. A corrente total, nós já sabemos. Quanto que é a corrente? Se eu somar a corrente que passa em todos os resistores, essa vai ser a corrente total, né? Que é 21 amperes. Agora é só fazer U é igual a R vezes I. Então, a tensão UAB vai ser a resistência, que é 5, vezes 21. 5 vezes 21 dá quanto, gente? 110, né? Estou fazendo conta errada? Não. Ué, por que não tem essa opção? Deixa eu ver.
5 vezes 21, 105, né? Errei. Uai, gente, deixa eu pensar aqui. Não, não tem nenhum erro, não. R1 igual a R2 igual a 2R3, isso aqui vai ficar 10. 10 com 10, 20 com 20 vai ficar 10, 10 com 10 vai ficar 5. Talvez na hora de eu digitar esse negócio, eu posso ter errado. Aqui deve ser 20, ó. E aí saiu 21. E aí 5 vezes 20 vai dar 100, tá? Então é isso que aconteceu. Que esse aqui eu digitei. Eu peguei de um livro e fui digitando. Porque é difícil de achar exercício de curto-circuito. Então talvez seja isso que tenha dado errado, Sibeli. É aí que você pediu para eu fazer a questão. Mas entendeu? Sibeli? Sibeli. Ah, tá aqui. Ela escreveu, sim. Então, galera, dessa lista aí, tem mais alguma dúvida? Essa de curto-circuito tá de boa? Faz a 3. 3, então vamos lá. A 3, Israelzinho, sabe qual que é o grande mistério dessa questão, meu lindo? É abrir esse circuito. Se a gente usar o método lá dos nós e abrir... Deixa eu tirar meu vídeo aqui, gente, porque eu acho que tá bem... Tá lento já, né? Quando grava, aí fica Ah, meio um pouquinho. feio, né? Aí, deixa eu interromper aqui para ver se melhora. Estão conseguindo ver minha tela? Eu ainda está iniciando. Deixa eu... Vou pausar aqui e vamos de novo. Não, tinha conseguido entrar, agora você saiu. Pois é, grosso. Aí, show. Pronto. Vamos lá. Aí, agora foi. Pronto. Então, olha só. Gente, o que, que a gente tem que pensar? A gente tem que tentar abrir esse circuito aqui, porque desse jeito ele é bem meio chato de resolver, né? Esse ponto aqui, ó, depois teve um resistor, então teve uma queda de tensão. Então, eu não posso chamar de B. Eu vou chamar de ponto C, de coração. Daqui para cá, não tem queda de tensão, tá vendo? Que ele está ligadinho. Então, esse ponto aqui, ó, esse nó, também vai ser o quê? Um nó que eu vou chamar de ponto C. Tá bom? E agora? Agora, você vem e redesenha esse negócio do zero. Você identificou todos os nós, né? Já está identificadinho. Vamos desenhar do zero. Como assim, professor? Ó, você vem e faz o A, faz o ponto C e faz o ponto B. Então, ó, vamos dar nome aos bois aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, esse é o ponto C e esse é o ponto B. E agora, gente? De A para C, eu tenho dois caminhos, concorda? Esse aqui de cima, ó, que eu vou rabiscar aqui, ó, esse primeiro e esse. Então, vamos fazer. Ó, vou desenhar aqui de pretinho. Ó, de A para C, você tem esse caminho, que vai ser esse de cima, e esse outro aqui que nós vamos fazer aqui agora, ó. Fazer de laranjinha os resistores. Opa. Aqui e aqui. Então, R e R. Vou colocar. Tá bom, professor. E agora? O que eu faço? Agora, vamos pensar. De C para B, eu também tenho dois caminhos, né? Esse aqui e esse outro. Ó, reparai-vos para vós verem. Mais esse e mais esse. Então, Israel, seu lindão, vamos comigo, ó. Vamos pegar aqui, ó. De C para B, você tem esse. Vai sair aqui do C. Vai chegar no B. Vai ficar torto assim? Vai não. Aí.
E vamos fazer agora os resistores que também vale R. R e R. E aí, gatinho? Agora tá faltando o último, né? De A diretamente para B. De A para B, eu faço, então, ó, eu pego aqui, ó, saindo do A, ó, indo diretamente para B. Agora ficou mais simples de analisar esse troço, não ficou? Pensa. É. Ó, dá para fazer até de cabeça, quer ver? Aqui eu tenho R, R e R. De cabeça, professor? Olha só, pensa comigo aqui, Israel. R com R não dá R sobre 2? Ou seja, esses dois resistores aqui, ó, que eu vou grifar aqui, ó. Esses dois dá um só de R sobre 2 e esses dois dá um só de R sobre 2, concorda? E esses dois vão estar em série. R sobre 2 mais R sobre 2 deu R. Ou seja, tudo esses 4 resistores resultaram em um só R, em paralelo com um R aqui, ou seja, no final isso vai dar tudo R sobre 2. Então, a resistência equivalente entre A e B é, na verdade, R sobre 2. Beleza? Foi claro? Sim. Beleza? Então, tá bom. Então, agora, olha só. Eu vou retomar com vocês, como o nosso tempo está um pouquinho apertado, eu vou limpar aqui os desenhos, vou interromper aqui. E agora, gente, nós vamos retomar algumas coisinhas aqui com vocês. Na última aula, eu falei de curto-circuito na primeira aula, na semana passada, e na segunda aula, eu falei sobre geradores, vocês lembram? Então, os geradores são dispositivos que conseguem converter qualquer tipo de energia, né, em energia elétrica, né? Energia luminosa, energia mecânica, energia, que mais? Energia luminosa, mecânica, térmica, né? E por aí vai. Então, tá bom. Então, olha só, a energia que não é elétrica vem no gerador, parte vai ser dissipada em energia térmica, parte vai ser convertida em energia elétrica, né? E aí você tem pilhas, você tem baterias, né? Aí você tem a turbina, né? Aqui na usina, como é que é? Ele está mostrando aí direitinho, né? A energia solar, das calculadorinhas, né? E aqui das casas também. E aí a gente viu os parâmetros, né? O que é a força eletromotriz? É a quantidade de carga em um certo intervalo, em uma diferença de potencial, né, que a gente consegue. Então, é a quantidade máxima que o gerador consegue converter. Você tem a resistência interna, o R1, né? E aí você tem um circuito como esse aqui, ó, em que uma corrente, vou fazer assim ficar mais bonito, maior, ó. Aí, a corrente flui do polo positivo para o polo negativo. Se isso a gente já tinha visto, só que agora a gente vai estudar esse carinha, o gerador. Dentro dele, a gente sabe que tem a força eletromotriz, mas tem também a resistência interna, que significa as perdas desse gerador, né? Beleza? Aí a Sibeli pediu para fazer o 4, o 8 e o 12 da lista de geradores. Vamos fazer sim, tá, Sibeli? Pode deixar. Então, só para revisar, né, essa é a letra A, a representação do gerador que eu passei no seu caderninho semana passada. A letra B foi a equação do gerador, né? U é igual a epsilon menos RI, em que o epsilon é a força eletromotriz, o R é a resistência interna e o I é a corrente. Para um gerador ideal, o U vai ser o próprio epsilon, né? Não tem perdas. Mas, na realidade, a gente sabe que tem. Até então, até a gente começar essa matéria, gente do céu, essa última semana tá dando soninho. Mas vamos lá. Amém. Ó, até então, a gente estava fazendo só usando geradores ideais, né? Sem resistência interna. Agora, os exercícios vão informar, e conforme vocês viram a lista, né? Ó, a resistência interna do gerador, ou seja, porque tem perdas. Depois, eu mostrei para vocês a curva característica desse gerador, e a gente viu que o ponto de encontro com o eixo Y é o epsilon, por quê? Porque se o I é igual a zero, o U é o próprio epsilon. Tchan. E se no ponto de encontro com o eixo X vai ser a corrente de curto-circuito. E essa corrente de curto-circuito é a corrente máxima de um gerador também.
Tá bom? Mateuzinho, eu faço também a questão 7. Pode deixar que nós vamos fazer elas todas. Beleza. E aí, a corrente curto-circuito, a gente viu que é Epsilon sobre R. Para terminar, eu mostrei a equação de Ohm-Pouillet, que é o seguinte. É a equação de Ohm que você conhece, só que é a resistência equivalente, né? Do circuito com a resistência do gerador. Né? Então, você vai chegar que I é Epsilon sobre R1 mais R1. Beleza? Então, até aqui vocês já tinham visto. Né? Então, a letra D. Só para a gente poder finalizar, aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper aqui e vou passar para vocês, lá no quadro, a letra E de escola. Tá bom? Letra E de escola. Deixa eu abrir aqui rapidinho o quadro branco para a gente poder... Vai pegando o seu caderninho enquanto isso. Professor, nós vamos fazer os exercícios? Vamos, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer, tá? Só que a gente precisa terminar a teoria de geradores para não ter problema, né? Para ficar de boa. Tá abrindo aqui já. Pronto. Tá aí, o outro perfil já tá aí, já pode procurar. É o do quadro branco. Ó. Antes da gente fazer aqueles exercícios, nós vamos fixar esses conceitos aqui. Pronto. Vamos lá. Então, a gente já tinha passado para vocês a representação de um gerador, que foi a letra A equação de um gerador, letra B, a curva característica, letra C, e letra D, equação de Ohm-Pouillet. Então, na letra E, eu vou falar das potências de um gerador. Ó, as potências do gerador. Gente, o gerador, a potência útil, ou melhor, vamos começar pela potência total. Qual que é o total que ele gera? Uai, professor, o total, eu entendo que tem que ser a capacidade total dele, né? Se potência é I vezes U, então, vai ser, então, I vezes Epsilon, né? Que é a capacidade máxima dele. Eu entendo assim, e eu concordo com você. Tá? Essa é a potência total. Só que você tem a potência útil, que é o que ele realmente usa, né? Vamos pensar comigo, ó. Tá aqui a representação de um gerador, ó. E aí? Nos terminais A e B, e apesar dele gerar muito mais que isso, né? Ele gera uma quantidade epsilon, só que como eu tenho perdas, ele vai ter uma tensão UAB, que é pela equação do gerador, né? O AB é igual a epsilon menos RI, lembra? Então, olha só, na verdade, o que eu mando para o circuito não é o epsilon, né? É só o U. Por isso que a potência útil de um gerador vai ser simplesmente o produto, né? Então, esse aqui é PT, potência total, PU, potência útil, é I vezes U, AB, né? A tensão entre os terminais do gerador. E a potência dissipada, ou seja, o que ele perde? Essa potência dissipada vai ser justamente a potência total menos a potência útil, né? O que ele perdeu. Ó, concorda comigo que potência total vai ser potência útil mais potência dissipada? Então, eu posso muito bem, dessa equação, entender que a potência dissipada é a potência total menos a potência útil. Professor, mas tem uma forma para ela? Tem também, né? Ou você pode fazer o seguinte, que a potência dissipada vai ser a resistência interna, R, vezes a corrente ao quadrado. Também pode usar essa daí, tá? Ah, então beleza, professor. Maravilha. Então, essas são as formas das potências. E na letra F, eu vou ter o rendimento de um gerador. Professor, tem exercício que cobra esse trem? Tem. O rendimento
é a potência útil sobre a potência total. Isso é o rendimento de um gerador. E para finalizar essa bagaceira, para finalizar os geradores, e a gente ir só para os exercícios, tenho que falar sobre a associação de geradores. Quando eu tenho 2 ou mais geradores aí. Que seria a letra G de gatinho, Israel. Então, G vai ser associação de geradores. Essa associação de geradores, assim como na associação de resistores, ele pode ser ligado em série ou em paralelo. Em série, vai ser uma situação assim, ó. Você tem o primeiro gerador, conectado aqui, ó, você vem e já coloca o segundo gerador. Até o último, né? Eita, ficou pequeno. Pronto. Então, olha só. Aqui você vai ter um epsilon 1, um epsilon 2, um epsilon n. Vai ter uma resistência interna R1, R2, Rn. E a corrente? Flui do polo positivo para o negativo. Então, ela vai fluir assim, ó, professor. A mesma corrente passa em todos os resistores. Sim, em todos os resistores e todos os geradores, né? Professor. Então, como é que eu vou associar isso? Você vai associar como sendo um gerador equivalente, em que você vai ter uma força eletromotriz equivalente e uma resistência equivalente. Uma força eletromotriz equivalente vai ser a soma, né? Vai ser epsilon 1 mais epsilon 2 e assim sucessivamente. E a resistência equivalente vai ser da mesma sorte, né? As resistências R1 mais R2 até a última. Então, é a mesma coisa de um resistor em série, nada muda. O paralelo, esse já vai ter uma característica diferente, olha só. Professor, aí o Oi, rendimento não tem que ser multiplicado por 100%, não? como é que é? O rendimento não tem que ser multiplicado por 100% aí, não? Pra dar em Ah, pode porcentagem? ser, né? O rendimento, se você quiser um rendimento percentual, aí gostei. Ó, se você quiser um rendimento percentual, aí vai ser potência útil sobre a potência total multiplicado por 100%, tá? Mas o conceito de rendimento é só esse. É porque a gente vê muitas vezes o rendimento percentual e acostuma achando que mas pode ser cobrado assim, percentual, mas o conceito é só esse. Muito bem, lindão. Beleza? Beleza. E agora, aqui em paralelo, eu tenho esses geradores, né? Eu vou ter aqui, ó, o epsilon 1. Deixa eu apagar aqui e refazer. Ó, epsilon 1. Epsilon 2 até epsilon n. Aqui, resistência 1, resistência 2, resistência n. Ele pode ser substituído por um também equivalente, professor? Pode. Ó, esse de verdinho aqui, ó. Eu vou ter uma força eletromotriz equivalente e uma resistência equivalente. Só que aqui, pro gerador, a tensão tem que ser a mesma, né? Não é essa a característica da associação em paralelo? Professor. Então, o que acontece? Então, todos aqui têm que ter a mesma força eletromotriz. Então, a força eletromotriz equivalente é igual à própria força eletromotriz 1, que é igual à força eletromotriz 2 até a última, que é a N. Professor, e se eu não tiver essas forças eletromotrizes iguais, o que vai acontecer? Vai acontecer que aí uma vai se comportar como gerador
e as demais como receptores. Aí não vai prestar, porque ao invés de fazer uma divisão, né? Vamos pegar assim duas pilhas. As pilhas de controle remoto, normalmente elas são colocadas uma assim, ó, em paralelo, né? As duas são em paralelo. Ou pode ser em série também, né? Mas olha só, se você coloca duas pilhas aqui em paralelo, uma começa, aí você coloca uma nova e uma já está velha lá, você colocou. Uma vai funcionar se estiver em paralelo, claro, né? Como gerador e a outra como receptor. Ou seja, a nova vai descarregar rapidão e aí você vai ter que trocar as duas de todo jeito. Então, não sei se já aconteceu isso na casa de vocês. Você colocar a pilha, na outra semana você já tem que trocar. Você fala, mas que, né, não tem lógica. Estava novinha essa pilha, por que isso acontece? É porque esse circuito deve estar em paralelo. E aí você tem que colocar os geradores com a mesma força eletromotriz, senão um vira gerador e outro receptor, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Mas até aqui, dúvida? Boas? Então, a minha resistência equivalente vai ser o quê? Quando eles estão em paralelo, o que eu tenho que fazer? Aí, a gente tem que fazer. Se forem iguais, né? Essas resistências, vai ser R sobre N, que é o número de geradores. Mas se forem diferentes, aí eu tenho que fazer, ó, 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais até o último, 1 sobre Rn. Bom, se forem iguais, aí vai ficar só dividir pelo número de resistores. Olha só, vou deixar você copiar, mas antes disso, deixa eu só te mostrar esse slide aqui, ó, para fixar bem isso para gente. Ó. Tenho 3 pilhas, o que aconteceu? Somou a força eletromotriz, somou a resistência. Se forem iguais, né, você vai multiplicar pelo número de geradores, né, para achar a força eletromotriz equivalente, e o resistor também equivalente, né, vai ser N vezes a resistência interna. Mas e se eles estivessem em paralelo, professor? Aí você vai ter que fazer, né, ó, se forem iguais, né, você vai fazer que a força eletromotriz tem que ser a mesma, né? Senão vai dar um desbalanço aí. E a resistência equivalente é pegar R dividido por N. Beleza? Gerador, então, acabou. Tem dúvida até aqui, gente? No. Não? Então, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir a listinha aqui de geradores para vocês. Aí eu vou fazer as questões que vocês me pediram. Deixa eu ver, abrir o bate-papo aqui. Bruno, você falou para mim sobre o exercício 6 daquela outra lista, né? R1 igual a 1 sobre 2? Não entendi. Você me explica? Que aí dá 120? Não entendi. Então, nessa daqui, ó, a Sibeli pediu a 4, o Matheus a 7, a 8 e a 12. Então, vamos começar. Olha só. A 4 diz assim, ó, que é do Enem, né? Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com a diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é... Então, aqui, Sibeli, a gente vai usar aquela ideia da lei de Ohm-Pouillet. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui para eu conseguir resolver legal esse exercício. Ó, vou pôr aqui. Vamos colocar aqui, juntar ele aqui. Espera aí.
E aí dá para a gente visualizar todo o exercício e fazer a continha aqui do lado. Lembra que a corrente que sai de um gerador, pela lei de Ohm-Pouillet, vai ser o nosso amigo epsilon, cadê o epsilon? Epsilon, sobre R, que é a resistência interna, mais a resistência aí do circuito. A corrente, ele falou para nós que tem que ser 0,1, 0,01. O epsilon, ele falou que é 10.000 volts, né? A diferença de potencial. Então, 10.000 volts. A resistência interna eu não sei, mas a resistência do nosso corpo a gente sabe que é 1.000. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, isso vai ficar 0,01, que multiplica esse carinha aqui, o denominador, né? R mais 1.000. Concorda? E isso é igual a 10.000. E agora, teacher? Isso vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar, porque senão o ponto você vai achar que é multiplicação. 0,01R, faz a distributiva aqui, né? Mais, gente, 0,01 vezes 1.000 vai dar quanto? Vai dar 10, né? E isso é igual a 10.000. Quem estava negativo passa, positivo passa negativo. Então, 0,01R é igual a 10.000 menos 10 vai dar 9.990, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, isso vai ficar 9.990 dividido por 0,01. Eita, professor, trem grande, né? Como esse aqui você está vendo que não está assim, bem igual, né? Para ficar mais simples, você não precisar fazer essa conta doida desse jeito, vamos fazer o seguinte, vamos arredondar? Vamos voltar para 10.000. 10.000 é 10 elevado à quarta, não é? É. 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, não é? Ó, pega a vírgula e deslocou uma, duas casas, né? Então, é 1 vezes 10 a menos 2, ou seja, 10 elevado a menos 2. Número com número e potência com potência. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a 4 menos o menos 2. Então, menos 2. Menos com menos vai dar mais. Isso vai dar 10 elevado a sexta. Então, se é 10 elevado a sexta, é o quê? Milhares de vezes maior, né? Então, você pode falar que a resistência interna é 1 milhão de vezes, né? Da ordem de 10 vezes, da ordem de 10, então, da ordem de milhares de vezes maior, letra C. Sibeli, conseguiu entender? Beleza. Então, tá bom. Então, agora, nós vamos aqui para o exercício 7 que o Matheus pediu para nós. Exercício 7 é esse. E depois eu vou para o 8 e o 12, tá? O 7 diz assim, ó. Deixa eu juntar mais aqui para ficar melhor da gente enxergar. A figura mostra um circuito elétrico composto por um gerador de força eletromotriz Epsilon, uma resistência interna R, dois resistores com valores de resistência indicado, 12 e 6, né? E o interruptor representado pela chave C. A força eletromotriz do gerador é constante e tem valor de 36 volts. Então, essa é o epsilon. E a resistência interna 0,5. Para o funcionamento do circuito, são feitas as seguintes afirmações. Ao se fechar a chave C, ocorre diminuição na corrente total do circuito? O que vocês me dizem? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Então, vamos pensar uma coisa aqui comigo? Olha só. Se eu tenho uma resistência, pensa aqui comigo. O gerador, ele vai fornecer uma quantidade de uma tensão. Aqui, porque o Bruno falou para obrigado, Bruno. Ele viu que tinha alguma coisa errada no enunciado, o valor do R1. É por isso. Então, olha só. Meninos, vamos pegar aqui comigo uma coisa. Ó. Já estamos compartilhando a tela. Pensa comigo, U a B, que é a tensão que o gerador fornece, supondo que seja constante, vai ser a resistência equivalente vezes I, concorda? Então, se a resistência equivalente, ó, agora vamos comigo aqui, o pulo do gato.
Se a resistência equivalente aumenta, o que acontece com a corrente? Diminui, para satisfazer essa igualdade. Então, olha só, a resistência em paralelo, se eu deixar a chave em aberto, o que vai acontecer? A resistência equivalente era 12. Mas quando eu fecho a chave, o que acontece? Aí acontece que a nossa resistência vai diminuir. Lembra que eu te falei que a resistência em paralelo sempre é menor do que o menor resistor? Entre 12 e 6, por exemplo, vai ser quanto? 72 sobre 18 vai dar 4. O que aconteceu então, gente? A resistência equivalente diminuiu, então a corrente vai aumentar. Então, a alternativa 1 está o quê? Está errado, vai aumentar a corrente no circuito. É por isso que, se você lembra sempre, na sua casa está tudo ligado em paralelo. Se você ligar todos os equipamentos da sua casa, o que acontece? A corrente vai ficar alta demais. Por que vai ficar alta? Porque a resistência vai diminuir. Diminuiu a resistência, aumenta a corrente. Eu tenho novos caminhos para desbravar, não é verdade? Então, é isso que a fonte interpreta. Ficou claro a alternativa 1? O item 1 aí. Por que é falso? Espero que sim. A 2 fala o seguinte: a DDP nos polos do gerador com a chave fechada vale 32 volts. Aí a gente tem que calcular. Como que a gente vai fazer isso, professor? A gente vai fazer isso usando a lindona da lei de Ohm-Pouillet. É. Olha só, pensa comigo. I é a corrente, né? É epsilon, o epsilon vale 36. Então, 36. E ele quer saber a resistência interna, a gente viu que vale 0,5. E a resistência total vale quanto? 12 em paralelo com 6, gente. Se a gente fizer aqui, ó, produto pela soma, lembra que resistência equivalente é igual a R1 sobre R2 sobre R1 mais R2? Então, olha só, vai ficar 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Isso vai ficar 72 dividido por 18, que vai dar 4 ohms, né? Então, beleza. 4 ohms. Aí. Então, uma vez que a gente tem essa resistência equivalente, vamos colocar ela aqui, ó, 4. Então, 36 dividido por 4,5 dá quanto? 36 dividido por 4,5. Gente, 2 vezes 4,5 dá 9, não é? 9 vezes 4, 36. Então, vai dar quanto? 8, né? 8 amperes. Professor, mas não pediu isso. Mas ele pediu a equação do gerador, né? A tensão do gerador. E para isso eu preciso da corrente. Por isso que eu calculei a corrente primeiro. Então, U é igual a epsilon menos RI. Então, U é o que ele quer saber. O epsilon é 36. O R vezes I vai ser a resistência interna 0,5 vezes, né, 8. 0,5 vezes 8 dá 4. 36 menos 4 vai dar os 32 volts. Então, essa alternativa está verdadeira. Então, essa aqui, verdadeira. 3. Com a chave fechada, a corrente que percorre o resistor de 6 vale aproximadamente 5,3. Uai, como é que eu faço esse cálculo? Se eu sei que a tensão é 32 aqui nos terminais, a tensão é 32 para todos, né? Então, como é que eu calculo a corrente de uma associação em paralelo? Uai, professor, é só se você quer saber a corrente I1, é só você fazer U sobre R1. Ou seja, 32 dividido pela resistência, que é 12. Então, 32 sobre 12 dá quanto?